Sonhos ou aviso de Deus? Monsenhor Eimar Monteiro. Os fundamentos bíblicos: o purgatório, rezar pelos falecidos, santo modo de agir. Será salvo, porém passando de alguma maneira pelo fogo. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro, o purgatório. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Aqui não se trata do inferno, donde não se sai mais, mas do purgatório. Na Nova Jerusalém não entrará nada de impuro. Assim como é verdade que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, é certíssima a existência do purgatório. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus perdoa, mas exige do pecador perdoado uma pena, uma expiação. Basta lermos as seguintes passagens bíblicas. Os fundamentos bíblicos: o céu. A vida consiste na visão de Deus. Todos os males físicos desaparecerão. Os justos irão para a vida eterna. Uma coroa incorruptível. Uma coroa imperecível da glória. O céu será a felicidade completíssima do corpo e da alma humana. Os fundamentos bíblicos: o inferno. Ressurreição para a eterna vergonha e opróbrio. Nosso Senhor declara que o inferno é suplício eterno, fogo inextinguível. Lugar de trevas, choro e ranger de dentes. Esses serão castigados à eterna ruína, longe da face do Senhor e da glória de seu poder. Os ímpios terão sua parte no tanque ardente com fogo e enxofre, e ali serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Reflexão. Se vê como a palavra de Cristo no Evangelho e o que ensina toda a Sagrada Escritura, quando o Senhor fala da geena, fogo eterno, ranger de dentes, e o que falam os videntes e o testemunho dos santos estão em perfeita concordância. Não há desculpa para dizer: não acredito em coisas particulares, videntes e outras revelações, a não ser na revelação propriamente dita. Em certo sentido, os que dizem isso têm razão, pois acreditar em tudo significa leviandade, é coisa muito temerosa. Mas também não acreditar em nada fora da revelação pode significar incredulidade e fechamento à graça, e tira o direito a Deus, como se ele não tivesse o direito de falar quando quiser e como quiser aos seus filhos, alertando-os e corrigindo-os em vista do bem e do perigo que correm da perdição eterna. O que fazem os videntes não é mais do que ilustrar de modo mais profundo o que já é verdade de fé. Talvez aqueles que não acreditam esperam um inferno mais bonito do que este mostrado pela Bíblia, os santos e os videntes. Esperam talvez um inferno florido, pitoresco ou que nem exista. Não, florido é só o caminho que para lá leva. Lá é fogo mesmo. A palavra de Cristo não pode mentir. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Cabe a nós que meditemos tais verdades como aconselhou o Espírito Santo. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Tomar um caminho sério de vida, de uma conversão autêntica e esforço dobrado em adquirir uma vida santa, evitar o pecado e assim salvar a alma de tais suplícios. Fujamos das ocasiões e Deus nos ajudará. Santa Teresa d'Ávila. A misericórdia divina, grande esperança e consolação. O pecado de desespero é o pecado que desagrada a Deus mais do que todos os outros pecados e males. É mais prejudicial pelo seguinte: os demais vícios pecaminosos são cometidos pelo incentivo de algum prazer. Deles a pessoa pode arrepender-se e obter o perdão. No pecado de desespero, o homem não é movido por fraqueza alguma.
O ato de desesperar-se não inclui debilidade, mas somente intolerável dor. Quem desespera despreza a misericórdia de Deus e julga que o seu pecado é maior que a sua bondade. Quem faz tal pecado já não se arrepende, já não sente dor pela culpa. Poderá o responsável queixar-se do castigo recebido, mas não da ofensa cometida. Por essa razão são condenados. Como vês, é o pecado de desespero que conduz alguém ao inferno. Mas lá o homem sofrerá também por causa dos outros erros. Quando o pecador se arrepende das faltas passadas, é perdoado. Deus fala: minha misericórdia é infinitamente maior do que todos os pecados que um homem possa cometer. Entristece-me o fato de que alguém considere suas faltas maiores que meu perdão. Esse é o pecado que não é perdoado nem neste mundo nem no outro. Desagrada-me o ato de desespero de quem passou a vida no pecado. Santa Catarina de Sena, em O Diálogo, número 2892. Propósito: confiar sempre no perdão divino e lutar para não ofender nunca a suma bondade. Como fazer para livrar-se do inferno e do purgatório? Disse o anjo São Miguel: assistindo com amor à Santa Missa, prestas a maior honra à santa humanidade de Jesus Cristo, o Salvador, e assim o glorificas. Diminui o império do demônio em ti. Perdoa os pecados veniais não confessados, dos quais arrependeste seriamente. Toda a Santa Missa implora o perdão de Deus. Uma Santa Missa assistida em vida vale mais do que muitas rezadas por ti depois da morte. A sua maior consolação na hora da morte serão as Santas Missas assistidas. A Santa Missa livra-te de muitos perigos que te rodeiam, diminui o tempo de purgatório e aumenta a glória no céu. Quando o sacerdote abençoa na Santa Missa, Deus abençoa no céu, como também a tua família ou os teus negócios particulares. Na Santa Missa, Jesus dá tudo o que pedes, desde que seja sensato. Terá mais salvação aquele que assiste uma Santa Missa para o próximo do que aquele que dá toda a sua riqueza e não assiste a Santa Missa. Se conheces o valor da Santa Missa e da Eucaristia, se amas, adoras, respeitas Jesus Eucarístico e vives os mandamentos, não há o que temer, pois o Senhor livrar-te-á da morte eterna e dos perigos que te rodeiam. Mas ignorar o verdadeiro valor da Santa Missa pode trazer desgraças para a tua alma e muitos perigos, inclusive a perda eterna. Não deixes este presente de Deus passar despercebido em sua vida. Como se livrar do purgatório? O primeiro meio é evitar o pecado venial e toda a imperfeição possível. Tenhamos horror ao pecado venial. A confissão frequente, bem praticada com sincero arrependimento, com emenda de vida cada dia mais. Confissão quinzenal bem preparada, sem rotina, contrita, purifica a alma que vai fazendo seu purgatório nesta vida. A penitência dada pelo confessor, embora pequena, tem grande valor para a remissão da pena temporal. A Eucaristia apaga o pecado venial e purifica cada vez mais a alma. Quem na terra se purifica bem para a comunhão, está se purificando para a visão eterna logo após a morte. Uma alma verdadeiramente eucarística não teme o purgatório. A extrema unção e a bênção apostólica na hora da morte. A extrema unção tem o poder de abrir logo as portas do céu. Termina a cura espiritual e faz desaparecer da alma tudo o que poderia impedi-la de entrar na glória. A confissão faz desaparecer o pecado e a sagrada unção os restos do pecado. Santo Tomás de Aquino. A conformidade com a vontade de Deus na morte pode levar uma alma logo para o céu, sem passar no purgatório, porque é um ato de caridade de grande valor. Santo Afonso de Ligório. Muitos descuidam da extrema-unção e deixam escapar tão grande valor.
Este santo viu um homem conhecido seu no purgatório, e foi revelado que aquele homem não teria morrido da doença que o levou à sepultura, e nem estaria sofrendo no purgatório, se tivesse recebido a sagrada unção. A indulgência apostólica. Esta nos pode abrir logo o céu. O sacerdote dá aos enfermos em perigo de morte com estas palavras: Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que deu ao bem-aventurado apóstolo Pedro o poder de ligar e desligar, pela sua piíssima misericórdia, receba a tua confissão e te restitua a estola primeira que recebestes no batismo. E eu, pela faculdade que me foi dada pela sé apostólica, te concedo a indulgência plenária e a remissão de todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que beleza! A inocência do batismo restituída ao pecador na hora da morte. Não é a porta do céu? E o sacerdote acrescenta para confirmar a absolvição. Pela sacrossanta humanidade e pelos mistérios da reparação humana, o Deus onipotente te perdoa todas as penas desta e da futura vida, te abra as portas do paraíso e te leve à felicidade eterna. Seria bom que os sacerdotes usassem essa fórmula acima em negrito tão perfeita do ritual da Igreja para conceder a indulgência. Eis aí quantos meios de evitar o purgatório à nossa disposição. Não é, pois, verdade que podemos nos livrar do purgatório? Comentário final: a visão do céu. Se vê que na visão da vidente Maria dos Sagrados Corações e a do Monsenhor Eymar tem coisas idênticas, tais como: no céu não se precisa falar, conhece-se e comunica-se por uma intuição divina. O respeito que se deve ter nas igrejas aqui na terra, que é o lugar mais santo, a morada de Deus. Os sacerdotes são venerados por todos os anjos e santos do paraíso. A porta do céu é pequena e estreita, que as mães têm lugar especial no céu. Evangelize. Caro leitor, ouvinte, esse livro é um verdadeiro tesouro de meditação sobre os novíssimos e dá uma ideia muito forte do que acontece depois da morte. É melhor ir ao inferno em vida do que depois. Ler e meditá-lo é boa maneira de lá ir. Os que meditam essas verdades dificilmente cairão no inferno e farão tudo para livrarem-se e merecerem o céu. Se você é sacerdote ou agente de pastoral, catequista, propague e espalhe esse livro, pois ele fala muito mais forte do que muitas pregações. Pessoas deram testemunho que depois que o leram, nunca mais foram as mesmas. Mudaram totalmente a sua maneira de pensar. Se você o leu e seus olhos foram abertos para tais realidades, passe o livro a outros ou compre-os e distribua-los. Deus te abençoe e proteja. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Na descrição desse vídeo tem a informação de como se adquirir esse livro.